temos aí os chamados princípios gerais de construção do corpo humano. Olha, esses princípios gerais têm vários, tá? Aqui eu citei todos eles, salvo engano. É lá da biologia, que a gente aprende lá no ensino médio, né, que é chamado hoje em dia, antigamente era ensino segundo grau, né, quando eu fiz, enfim, o segundo grau ou o científico. Mas no ensino médio, quando está estudando a construção dos vertebrados, a organização dos vertebrados, a gente vê alguma coisa sobre polaridade, segmentação, fractual, que é fractalidade, a crinosidade, a metameria, estratimeria, polaridade, já falei, né? A segmentação e assim por diante. Para a anatomia e para a macroscopia, né? Que é a chamada anatomia macroscópica, a microscópica, vocês vão trabalhar muito fractual, a minimalidade, o minimal, a menor parte daquela estrutura, e a crinosidade, que tem muito a ver com a parte glandular, tá? E a segmentação também a gente trabalha um pouco na anatomia, mas é do escopo lá da parte da micro, tá? Então, praticamente a gente resolve, né, dentro desse princípio de construção dos vertebrados, né, que é aplicado aqui no corpo humano, esses aqui, olha, antimeria, paquimeria, metameria, estratimeria, né? Vamos começar com estratimeria. Estou vendo aqui, tem dois exemplos, né, de estratimeria. Quando eu falo em estratimeria, eu estou pensando num plano de construção por estratos, por camada. É assim que vocês vão trabalhar comigo, na topográfica, né, e nas secções, né, que passar aí numa liga, enfim, monitor, ou num TP, né, de secção, né, que é um projeto que nós temos de secção. Então, quando eu falo assim, olha, trabalhe estratigraficamente esse segmento, você tem que dominar ali de tal maneira que vocês vão trabalhar, por exemplo, como nessa figura aqui em cima, né, da pele até o sistema nervoso central, né, secando o quê? Pele, tela subcutânea, calha aponeurótica, tecido subaponeurótico, pericrânio, a parte óssea, dura mater, aracnoide, até chegar na parte vascular, né, do sistema nervoso central, as veias encefálicas superiores, córtex cerebral, né? Então, isso aí, a gente não vê só nesse segmento, todo o segmento, pé, mão, antebraço, né? Você tem esse plano de construção por camadas, né? Algumas, como, por exemplo, face, aqui não falei de face, né? Mas algumas com face, como no caso aí de membros superiores, né? Músculos superficiais, profundos, espaços interfaciais, né? Então, são uma série de camadas que se organizam para formar aquele segmento, né? O que eu tenho aqui só para ilustrar também essa parte de estratimeria, né? Aqui eu tenho o testículo, aqui é o testículo do lado esquerdo, epidídico, né? E aqui nós temos uma série de camadas, envoltórios do conteúdo testicular aqui removido lá do escroto, né? Então, tem aqui a albugina do testículo, a albugina do epidídimo, né? Aqui nós temos a vaginal parietal. O que é vaginal aqui? Porque vem do processo chamado processo invaginado peritônio. Não tem nada a ver com vagina, lógico, mas vem de um processo que o peritônio se invagina, né, quando o testículo desce da parede posterior do abdômen até tomar sua posição definitiva no escroto, né? E quando ele fica retido, a gente fala que tem algum grau de criptoquirdismo, né? Ou de criptoquirdia. Mas, enfim, então nós temos aí, olha, por exemplo, a vaginal parietal, a vaginal visceral, a espermática interna, a cremastérica, né? Depois a espermática externa. Então, camadas. Aqui é um cadáver que dissecamos, que recebemos do ML recentemente, aqui é a parte genital dele, monte púbico, né? Aqui é o trígono inguinal, espinha ali, canto superior, tubérculo púbico, o ligamento está por aqui. E aqui nós temos, olha, o músculo sartório, né, nessa posição, e o adutor longo, formando um triângulo músculo fibroso aqui, ligamentar, que é o trígono de Scarpa. Nós cortamos aqui, olha, pele, tela subcutânea, face lata, para apanharmos aqui, respectivamente, de medial para lateral, veia femoral e artéria femoral. Essa menos transparente aqui, na verdade, menos, tá? Transparente é a artéria femoral. Essa mais transparente é a veia femoral, tá? O nervo está mais ainda ao lado, né? Mas, olha bem, nessa dissecção aqui, para atender esse indivíduo aqui, para fazer passagem do formol, né, para mandar para o laboratório, também a gente tem que pensar em estratos. Se não pensar em estrato, não souber os estratos, não faz nada, né, em termos de secção. Se fizer, também faz alguma coisa errada. Se eu pegar um órgão como esse aqui, o coração, mesma coisa, né? Falei com vocês, a parte ventricular, olha aqui o epicárdio, olha o miocárdio, olha o endocárdio, estratos menos complexo, né? Por exemplo, um couro cabeludo, né? É um órgão muito importante, né? Tem uma complexidade fisiológica tamanha, mas em termos de estratos, né? Aqui testículo, né? Conteúdo testicular, que vem desde espermática, funículo espermático, enfim. Couro cabeludo tem menos, né? Que, por exemplo, no caso do coração, que, por exemplo, o couro cabeludo, e mesmo aqui, ó, a pele, tela, fáscia, né? Chegar aqui na fáscia cribiforme também, tem uns detalhezinhos aqui maiores, né? Dessa região aqui em particular, tá?
Então, isso tudo compõe, né, esse plano de construção dos vertebrados, que é também utilizado, né, que é também, nós também trabalhamos nos seres humanos, mesmo porque também, né, faz parte do grupo dentro dos vertebrados, e é muito aplicado na parte médica, como também na anatomia, e vocês vão ouvir isso aí sempre comigo, tá? Estratigraficamente, por extratos, assim por diante, né? A antimeria, né? A antimeria, falei com vocês que se refere-se a lados, né? Então, fala em antímero direito, antímero esquerdo. Parte sempre, né, do plano de corte sagital mediano, né? Então, quando eu faço um corte aqui, né, e não analise ainda as partes internas, né, apenas, aí é que eu estou, o aspecto ectoscópico, ou seja, externo, né, eu estou vendo aqui, ó, 2 membros superiores, né, segmentos proximais são braços, né, aqui tem parte de raiz, né, de membro, a região escapulohumeral, tórax appendicular anterior, então as coisas se repetem, né, então tem alguma simetria, mas são assimétricos, né, se observar detalhadamente um lado com o outro, né, aqui tem um pregueamento maior, talvez porque tem uma cauda de Spence mais envolvida aqui do lado contrário, a mama aqui está mais envolvida desse lado, né? Pode ser por uma questão só de massa gordurosa ou não, pode ser glandular, né? Que é chamada no caso do homem seria lipomastia, né? Seria uma ginecomastia aí por gordura, mas no caso da mulher também pode ser. Esse indivíduo aqui, de um lado, desenvolveu mais por conta de maior enchimento de gordura, né? Do que o lado contrário, ou mesmo desenvolvimento de glândula, né? Da glândula mamária. Mas repare que são estruturas semelhantes, né? Mas não são exatamente simétricas. A gente vê isso muito no rosto dos indivíduos, né? Comparando um lado com o outro, implantação de pálpebras, nariz, abertura, enfim, lábios, né? Compara as metades, direita e esquerda. Isso é muito comum, principalmente na pessoa da plástica, né? Faz essas análises para resolver, de repente, alguma situação ali que a pessoa tenha de inconformidade, né? Pode falar. Pessoal, hoje eu estava lendo aquele textinho na parte de clavícula, e ele tem um trecho que ele fala, tipo assim, então os ossos que são pares são, consequentemente, não são simétricos, os dois, não são iguais de um lado e para o outro. Então é por causa desse princípio, né, de antimeria. Desse princípio. Você tem 2 números, tá? Você pega um indivíduo lá, está dissecando, né? Tira daquele indivíduo esses 2 números, ou de uma exumação, né? Que você vai no cemitério. Lógico que tem as licenças, né? De polícia e de prefeitura. Então, você faz a exumação de um material para estudo, né? E você sabe que aquele material daquele indivíduo, você pode pesquisar, tanto do ponto de vista morfométrico, quanto do aspecto geral, eles se assemelham muito, né? Você vê, assim, nossa, são iguaizinhos, mas se você for notar, há detalhes, né? Ou seja, tem assimetria, mesmo vindo do mesmo indivíduo, né? De um lado com o outro, quando você compara, tem bastante isso aí. Isto, Alice, foi a Alice que perguntou, né? Morfologicamente, também é funcionalmente, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que têm maior habilidade ou dominância, por exemplo, do lado direito do que o lado esquerdo, ou vice-versa. Como é o caso aqui, né? Dessas medidas que a gente está observando aqui de amplitude mesmo, né, de articulações, né, deslocamento de articulação de ombro, cotovelo, né? Então, quando a gente faz essas medidas de amplitude, por vezes, um lado domina mais do que o outro, né? Então, sempre tem essas variações, essas assimetrias. Então, elas são morfológicas, tá? E elas são funcionais, ou seja, são morfofuncionais. E isso, para vocês terem uma ideia, pessoal, inclusive que a Alice falou aí, né, comparando um osso com o outro, então, eles são muito parecidos, mas não são simétricos, né, não são cópias, tem sempre as variações anatômicas, e isso por fora. Agora, vocês imaginam isso aqui, olha, quando a gente pega um cadáver e faz esse tipo de abordagem. Não, é muito diferente. Você pega, por exemplo, o estômago, aqui curvatura gástrica maior, né? A maior parte dele está no antímero esquerdo, uma pequena porção só, a partir do antro do pilórico, né? Canal pilórico, que vocês estão observando aproximadamente. Do ponto que eu estou marcando aqui, olha, que é do lado direito, tá certo? A maior parte tem, né? Que tem, por exemplo, fundo gástrico. O fundo gástrico está toda à esquerda, não repete para a direita, né? A curvatura gástrica é menor, da mesma maneira também, a maior parte dela está para a esquerda, não está para a direita. Quando eu pego o fígado, essa aqui é a margem inferior do fígado, né? E aqui a face diafragmática, a face visceral dele, só um pedaço do fígado, ele continua, tá? Tem aqui o ligamento redondo do fígado e tem o ligamento falciforme, olha. Então, divide esse órgão, né, que é um grande órgão maciço, de maneira muito incompleta quanto aos antímeros, direito e esquerdo. A maior parte está à direita, a menor parte à esquerda. Atravessa o plano mediano. Se eu for pegar intestino, então, nem se fala, né? Aqui nós temos um aumento, que é o aumento maior, né, formando um ligamento conhecido como ligamento gastrocólico, onde tem aqui a artéria
cólica média, né, e os vasos gastromentais, né, artéria gastromental direita e esquerda. Mas, de qualquer maneira, aqui eu tenho um colo transverso, flexura cólica direita de um lado, esquerda se perdeu aqui, né, e aqui nós temos uma tênia. A tênia aqui não é verme não, tá, pessoal? A tênia aqui é uma musculatura lisa que vai fazer que as áustras ou austrações de intestino grosso, né? Mas, de qualquer maneira, a discrepância quanto aos antímetros é flagrante aqui, até porque tem muita mobilidade desses órgãos, né? Então, de um lado, você vai encontrar, às vezes, uma parte menor dele, do outro, uma parte maior, né? E nunca centralizado, né? Dando aí, a estrutura está só de um lado, né? Por exemplo, o baço. Aqui não apareceu o baço, não, né? Que está junto com a flexura cólica esplênica, né? Ou aqui do lado esquerdo, mas o baço é só do lado esquerdo, né? Então, você tem essas preferências. Um rim, por exemplo, que tem do lado direito e do lado esquerdo, né? Tem diferença em altura. Do lado direito é mais baixo que do lado esquerdo. Então, assim, o pâncreas, então, tem muitas diferenças, né? A cabeça dá para o antímero direito, o corpo, a cauda, principalmente a cauda, para o antímero esquerdo. Então, endoscopicamente, uma abordagem dessa que vocês estão observando aqui, ó, do Thiel, né? Que é a mesma coisa que a gente faz em laboratório, né? A gente vê a assimetria com bastante frequência, né? Apesar de, ectoscopicamente, as estruturas, né? O organismo se parecer bastante simétrico, né? Mas isso aí é falso, é uma simetria falsa. E se você analisar, tem as assimetrias aí, né? Tanto na morfometria quanto na planeta geral. É origem embrionária, vem da organização dos vertebrados, né? E até anterior a isso, né? Então, não tem como você, por exemplo, na parte de vísceras, né? Na porção visceral, até por conta, ou por questões de gastos energéticos, espaço também, dali formar dois órgãos, formar órgãos pares, né? Dois estômagos, no caso aqui estou falando dos primatas, né? Não estou falando dos vacunos e assim por diante, não, que tem até mais formações, né, gástricas, ou dois baços, né, e assim por diante. Pode ter, né, por atavismo, erros genéticos, várias formações esplênicas, vários baços, mas também são altamente assimétricos. Simetria, até por uma questão de atração, né, pensando em perpetuação da espécie, ectoscópico, tá? Então, o restante, né, é bastante assimétrico. Obrigado. Mas tem a ver com a parte genética mesmo, tá? Bem, professor, antes de você passar, essa antimeria também tem relação funcional, né? Por exemplo, igual você citou, dentro do seu desenvolvimento, fisiologicamente, essa é a disposição dos intestinos. Mas, por exemplo, o próprio texto fala assim, dá para saber se o indivíduo é destro ou canhoto pelo desenvolvimento da clavícula. Se ele tem um maior desenvolvimento na clavícula, ele provavelmente é destro. Então, tipo assim, essa antimeria eu posso adquirir ao longo da vida também, né? Não. Você não adquire. Você já vem com essa antimeria, esse princípio, porque a antimeria é um princípio de construção dos vertebrados, né? É a assimetria que você adquire, tá? Então, nós temos essa compleição física antimérica, né? Que é as formações dos lados, direito e esquerdo. Isso é fato, correto? Agora, ontogeneticamente, ou seja, não é filogenética, é do seu desenvolvimento, você pode adquirir maior habilidade, por exemplo, com a mão esquerda, no lançamento de dardos, né? Ou a mão direita, enfim, qualquer tipo de manifestação dessa ocorrência, né? De mobilidade, de locomoção. Aí você adquire se expressa maior um lado, adquirindo mais assimetria, ou não. Às vezes você pode chegar num ponto que você aproxima muito da simetria funcional. Então você é um exímio, por exemplo, ginasta, né? Você consegue fazer manobras bilaterais, né? Com membros superiores e inferiores, né? Com muita qualidade, né? Comparando um lado com o outro, né? E aí a maioria nem percebe, por exemplo, a sua dificuldade de um dos lados. Então, essa assimetria você pode adquirir, mas a antimeria é um princípio que você não adquire. Adquire enquanto espécie, né? Porque é filogenética, mas não enquanto indivíduo, isolado, ou seja, ontogeneticamente. Filogeneticamente, não. Você já vem com ela, da sua espécie, tá? Seja funcional, pode ter também, é mais difícil testar isso, tá?
mas pode também ter isso acontece, diferenças funcionais, né, de segmentos hepáticos, do coração, né, a gente pode ter as arritmias, né, ou bloqueios cardíacos direito e esquerdo, isso pode ser inato, né, ou pode ser adquirido também por alguma patologia, né, enfim, que atrapalhe ali a condução nervosa, isso tem uma série de coisas, isso sim, eu concordo com você, ele falou certinho, né, o texto é fantástico, né, isso você adquire, mas não a questão da antimeria. A antimeria é um princípio, tá? Só para terminar aqui, tal qual isso aqui, olha, que é dos metâmeros, ou da metameria. O que é o princípio da metameria? São estruturas semelhantes sobrepostas, né? E a gente observa isso muito em parte axial, né, no tronco do indivíduo. Então, funcionalmente, né, vocês vão ver comigo lá no quarto período, né, que nós temos mama novamente, né? Mas olha aqui os dermátomos. Então, são áreas, né, de um só nervo espinal, né, que inerva isso em toda a extensão que vocês estão observando, como, por exemplo, né, associado ao C4, associado ao T2, T3, né, nervo espinal do nível T4, T5, T6, né, assim por diante, né? Então, aqui não deixa de ser, ou de seguir, né, um princípio de metâmero, né? Só que aqui o metâmero é funcional e também, né, se eu for analisar em profundidade, nervoso, porque eu tenho ramos anteriores de nervos espinais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Até o 12º, que é o subcostal, né? Um em seguida do outro, sobreposto, seguindo um princípio chamado de metâmeros, né? De metameria. Né? Os metâmeros são os fragmentos, né? São os pedaços. E metameria é o princípio, tá? Aqui uma peça nossa, de laboratório, uma peça não do atual, né? De uma antiga universidade que dava aula. Mas olha aqui os metâmeros, né, em parte nervosa, vascular e óssea, e muscular. Olha aqui a primeira costela, segunda, terceira, quarta, quinta. Olha, sobreposição de estruturas semelhantes segue o princípio da metameria, né? São partes ósseas aqui. Se eu pegar as membranas intercostais com os músculos intercostais, a mesma coisa. Se eu pegar aqui, olha, veias intercostais com artérias e nervos intercostais, seguem também o princípio da metameria. Se eu pegar a cadeia paravertebral, que é do sistema nervoso autonômico simpático, olha aqui os gânglios. Aqui tem um gânglio, aqui tem um gânglio, aqui tem um gânglio, aqui tem um gânglio, outro. Olha, são estruturas semelhantes, sobrepostas. Fecha com o sentido da metameria, né? São metâmeros. Isso que eu pintei aqui, olha, é um sistema chamado sistema ázigus. E aqui é a veia intercostal superior direita, né? Que é a direita. Então, olha aqui, olha, aqui é a primeira e a segunda. Então, olha aqui a terceira veia intercostal posterior direita, olha a quarta veia intercostal posterior direita, olha a quinta veia intercostal posterior direita, olha a sexta veia intercostal posterior direita, olha aqui cortou, mas olha aqui a sétima veia intercostal posterior direita. Sobrepostas, e elas se continuam daqui, olha, dos espaços intercostais, elas seguem o princípio da metameria, são metâmeros. Então, aqui eu tenho metâmeros ósseos, musculares, vasculares, nervosos, fora os corpos das vértebras, né? Olha aqui, corpo, que é ósseo também, junto com as costelas. Aqui tem um corpo, aqui tem um corpo, e assim vai, né? Funcional, mas também aqui é nervoso, né? Se eu dissecar direitinho. E aqui, olha, isso aqui não é um homem moderno, tá, gente? Isso aqui, na verdade, é do gênero humano, só que é antigo. É só para ilustrar. Coluna, costelas, né? Seguindo aqui o princípio da metameria. Estruturas semelhantes sobrepostas, as costelas também. Então, a gente vai encontrar esses metâmeros, né? Que aí, fazendo parte desse princípio, no segmento axial do indivíduo. Pode falar. Segue também a metameria. Não só as falanges, né? O metacarpo, o metatarso e as estruturas falângicas, né? A falange, perfeitamente. São estruturas semelhantes com alguma sobreposição. Ali tem uma disposição, né? Não supra-inferior, né? Né? Mas é uma disposição diferente, um crescimento também um pouco diferente, mas segue também o sentido da metameria, tá? São metâmeros. Os metâmeros clássicos são esses que eu falei com vocês. Costelas, vértebras, espaços com nervos e vasos intercostais, sistema ásgos e hemiásgos, cadeia paravertebral, tá? A musculatura também, né? Intercostal, externa, interna, íntima, membrana intercostal. Então, são elementos semelhantes que se sobrepõem no axial do indivíduo. E nós temos também, na parte apendicular, alguns, né? Como, por exemplo, os ossículos curtos da mão, do pé,
os metatarsos, os metacarpos e, por fim, ossos mais delicados, são as falanges. Certinho? Eu vou mandar isso para vocês direitinho, tem uns capítulos de livros interessantes, né? Eu vou ver se eu encontro em português.